E hoje nós vamos falar sobre o signo de Libra, só que não de acordo com a minha opinião pessoal, mas sim sobre o que o astrólogo Parashara comentou sobre este signo. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. O objetivo desse vídeo não é dizer para vocês qual é a minha opinião pessoal sobre Libra, mas sim expor o que especificamente o astrólogo Parashara comentou sobre o signo de Libra. Parashara é considerado o astrólogo mais importante da tradição de astrologia védica. Parashara, além de astrólogo, era um orador e um professor. E ele tinha um discípulo chamado Maitreya. E com esse discípulo eles teceram vários diálogos, conversas sobre diversos tópicos da astrologia. E esses diálogos eles foram compilados e transcritos no grande livro da astrologia de Parashara, que é conhecido em sânscrito como Brihat Parashara Hora Shastra. E o Brihat Parashara Hora Shastra foi escrito em 600 depois de Cristo. Então, há muito tempo atrás, muita coisa já passou. Depois disso, muita água já passou por debaixo dessa ponte. Se faz necessário, além de expor os comentários de Parashara, fazer algumas observações para ajudar vocês a se contextualizarem no tempo. E é exatamente isso o que eu vou fazer. O nome em sânscrito de Libra é Tula. E Tula Rashi significa uma balança, ou o signo de Libra, ou o nome do mês do ano em que o Sol ingressa no signo de Libra, de acordo com o calendário solar indiano. O planeta regente, ou graha regente, é Vênus, e Vênus é conhecida pelo nome mais extenso de Shukracharya, em sânscrito. Frequentemente você vai ouvir de forma abreviada simplesmente Shukra, mas saiba que o nome original é Shukracharya. E Shukracharya é o graha mais importante da astrologia de Brigu, porque Vênus é filho de Brigu. E Vênus foi ensinada desde criança a cantar, a recitar mantras para o Shiva. E em troca, Shiva lhe ensinou a tecnologia ou as artes para a ressurreição dos mortos. Então, tudo que Vênus tocava voltava à vida. Quando há uma guerra planetária, é uma peculiaridade sobre Vênus. Vênus nunca morre, porque ela tem essa eterna capacidade de ressurreição. Por causa disso, Vênus rege a necromancia, que é a capacidade de se conectar com o mundo dos mortos. Então, quando nós pegamos essas características de Vênus e atribuímos ao signo de Tula ou Libra, Libra representa as mesmas coisas. Vênus representa relacionamentos, intercurso sexual, sexo, casamento e também a nossa capacidade de lidar com as outras pessoas, como nos relacionamos com as outras pessoas, o sexo oposto, como nós lidamos com o sexo oposto, se respeitamos ou não respeitamos o sexo oposto. Então, esses temas são muito importantes para o signo de Libra. Vênus também representa a nossa capacidade de fazer escolhas. Então, representa discernimento. A capacidade de você pesar os prós e os contras de uma escolha e escolher. Entender quais são os sacrifícios de uma escolha e quais são as vantagens de uma escolha. E também a capacidade de apreciar e sentir prazer através das nossas escolhas. Então ele é um astro que a mais alta vibração dele é a iniciativa de escolher. Então
Libra muitas vezes colocado nessa situação de que ele precisa escolher. Você frequentemente vai ouvir de sites na internet ou mesmo de programas de humor que Libra é o signo indeciso, da indecisão. Só que se eu disser para você que esta é a característica mais rasteira e negativa do signo, que é a incapacidade de fazer escolhas e a indecisão, que a pessoa simplesmente não consegue discernir sobre as coisas. Então ela fica em cima do muro, ela fica inerte. Essa não é, de fato, o objetivo final de Libra. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que o signo de Escorpião é o signo da morte, não por isso que ele é um assassino. É mentira? Não, não é mentira, mas não é o objetivo final do Escorpião ser um assassino. É a mesma coisa no caso de Libra. O objetivo final não é ficar em cima do muro, é decidir, é ter a coragem, dar a cara a tapa e decidir, optar. Na antiguidade, a constelação de Libra ou da balança era interpretada como sendo junto ou unida com a constelação do Escorpião, que é a constelação sucedente. Então você vai frequentemente ouvir que o nome de algumas estrelas que compõem a constelação da balança tem um nome em árabe, e quando você traduz do árabe, eles fazem na verdade conotação a pinças de escorpião, alguma coisa pertencendo ao escorpião, porque se pensava que, na verdade, a balança era as pinças ou as garras do escorpião. E no contexto da astrologia védica, existe uma ressonância nisso, porque o nakshatra, que é o representante da constelação da balança, é Vishaka. E Vishaka representa bifurcação. O nome em sânscrito é bifurcação, mas o nome mais antigo de Vishaka é Radha. E o nakshatra sucedente a Vishaka é Anuradha, é aquela que segue Radha. Então, na cosmologia védica, se pensa Vishaka e Anuradha como sendo um par, como sendo... Quando se fala de nakshatras impares, a pessoa que é novata na astrologia védica pode pensar que os dois são iguais, mas não, se os dois fossem iguais não tinha necessidade de distinção. Eles são diferentes, mas são muito parecidos em alguns temas. Você vai ouvir, por exemplo, falar que existe um par dentro de Leão com os Falgunes, existe um outro par dentro de Sagitário, que são os Achadas, e que existe um outro par dentro da constelação de Pégaso, que são os Bhadrapadas, só que estes pares, eles são frequentemente colocados como a primeira palavra como Purva para determinar o primeiro e o Tara para determinar o sucedente. Então, a ideia de Vishaka e Anuradha é basicamente a mesma coisa, embora não pareça isso porque o nome mudou. Então, dessa forma, nós podemos interpretar o signo de Libra como tendo filosofias parecidas com o signo de Escorpião. Na minha opinião, é a capacidade de devoção, porque Vênus rege a capacidade de devoção, de você ser devoto a um homem, a uma mulher, de você sentir sentido e propósito em acompanhar alguém. Só que o tipo de devoção de Libra é um pouco diferente do tipo de devoção do Escorpião, porque a devoção de Libra é mais com a questão de se chegar a um objetivo em comum. E a devoção de Escorpião é mais no sentido de imersão emocional. Então, Libra se sente mais motivado a fazer alianças através da confluência de ideias.
E Escorpião se sente mais motivado a fazer alianças através da confluência emocional e sexual. O elemento ou o tátua de Libra é o ar, que é chamado em sânscrito de vaio. E isso é interessante porque o elemento primordial do graha regente de Tula ou de Libra é Vênus, e o elemento primordial de Vênus é a água. Só para vocês verem que o planeta pode ter um elemento diferente do signo. E o ar, ele tem conotação com ideias, com informações, com intelecto, com razão, com foco na mente. Então é um signo muito mental. E o ar, ele é de polaridade masculina, porque ele é difícil de pegar, ele é livre. Então, essa característica da liberdade, ela ressoa no lado masculino da polaridade. E Libra é um signo que, apesar dele ter polaridade masculina, o que ele acaba produzindo é mais feminino. É a mesma coisa o caso de Escorpião. Escorpião é de polaridade feminina, mas o que ele acaba produzindo ressoa melhor com o mundo masculino. E de Libra é o contrário. Por que isso? Porque Libra representa as coisas de Vênus, que é a diplomacia, a justiça, a empatia, os direitos humanos, os recursos humanos, o prazer, a criatividade, luxos, a estética, o glamour. E esses elementos, eles não ressoam muito bem no universo masculino. Não estou dizendo que um homem não possa ser um artista, que ele não possa ser estético. Pode, mas se você pensar na ideia, quem é que compra mais maquiagem? São as mulheres. Quem é que é mais ligado na indústria da moda? São as mulheres. Quem vai mais em shopping? Quem compra mais perfumes? Quem compra mais objetos de decoração? Quem financia mais os artistas? Quem vai mais ao teatro? Quem vai mais à cultura? Quem consome mais cinema? Normalmente são as mulheres que movimentam essa cultura dita venusiana. Então, embora a Libra seja de polaridade masculina, mas o que ela acaba produzindo é mais ressoante com o universo feminino. No caso de Escorpião, ele é um signo muito ligado com poder, com chegar ao topo, se manter no topo. Isso ressoa mais no universo da competitividade de Marte, portanto no universo masculino, porque os homens são mais competitivos do que as mulheres. Só que a qualidade do ar de Libra é cardial ou ativo. Então é um signo que ele é muito ativo e de iniciativas e que gosta de causar mudanças. Ele é o causador de mudanças. Então ele normalmente... Mas essas mudanças são típicas na questão de relacionamentos. Então ele tem mais iniciativa para entrar num relacionamento. Só que, na minha opinião, ele não é o mais proativo de todos. Na minha opinião, o mais proativo de todos é Capricórnio. Porque ele é a qualidade dos signos cardinais ou ativos na sua mais alta vibração. Libra em segundo lugar. A modulação natural, ou o guna de Libra, é Rajas. Então, Rajas tem uma conotação com a natureza desse signo. Então, é como esse signo naturalmente vai se encontrar. Rajas é telúrico, gosta de apreciar os prazeres. Então, você frequentemente vai encontrar Libra socializando bastante, confraternizando, comendo, bebendo, um pouco boêmio, e também de uma ênfase no prazer físico, e ele é criativo. Pensa na ideia da mulher ter um corpo perfeito para gerar uma criança. Ela tem seios, ela tem útero, ela tem ovários, ela tem
capacidade de amamentar, ela só precisa da iniciativa de inserir o espermatozoide lá, para que uma nova vida seja gerada. Então, a ideia de rajas é justamente o impulso de criatividade. Então, Libra é altamente criativo e também de ter a capacidade de fruição artística e também de ser altamente estético. Mas o lado negativo de rajas é que eles podem ser hedonistas e com muita ênfase em sentir prazer, a ponto de ficarem um pouco lascivos, excessivamente passionais, podem também sofrer de ansiedade mental por causa das tensões, dos desentendimentos causados por relacionamentos. E é interessante que a modulação de Vênus, ou guna de Vênus, também é rajas. Então, nesse caso, há uma coincidência em que o planeta tem a mesma guna do signo, mas não necessariamente isso sempre vai acontecer. Uma outra coisa importante sobre o elemento do ar na vibração cardinal é que ele é muito bom em digerir informações, em digerir ideias, em digerir palavras. Então, Libra, ele é muito estimulado através da cultura. Ele se atrai muito pela cultura dos outros, ele mede muito o valor das pessoas através da cultura. Então, ele é muito bom para digerir especificamente culturas, críticas de cinema, críticas de teatro, ou mesmo arquitetura. Então, ele tem uma mente muito voltada para a cultura. Sobre a parte do corpo de Libra, rege especificamente os órgãos genitais, os fluidos sexuais, então pode ser o sêmen, pode ser a lubrificação vaginal, rege também as nádegas e a lombar. Então, é um signo que ele é muito ligado nessas partes do corpo específicas. Também pode reger testículos, óvulos, todos os órgãos a ver com a reprodução, que é o que Shukra, o planeta ou graha regente de Vênus, na verdade significa em sânscrito, porque Shukra em sânscrito significa sêmen, que é a capacidade de reprodução. Então, pelo fato de Libra ser o sétimo signo, então tem relação com a casa 7. Então a casa 7 tem representado as mesmas coisas de Libra, tanto na questão simbólica do amor, do casamento, como também na questão anatômica. Então, se você tiver alguma aflição, Saturno debilitado na casa 7, Ketu na casa 7, ou uma guerra planetária dentro da casa 7, dois planetas inimigos como o Sol em conjunção com Saturno na casa 7, pode também gerar problemas nessas partes do corpo específicas que Libra rege. Pode dar problemas sexuais, nos fluidos sexuais da pessoa. E mesmo na questão das roupas, Libra é muito preocupado com o estilo de roupas que ele vai vestir, se vai agradar o sexo oposto, se vai ser sensual. Então, é muito ligado nessas zonas genitais, mas ele é mais discreto, porque ele tem essa questão de ser bastante democrático e refinado, então ele tende a ser um pouco mais sutil do que o signo de Escorpião, mas ele ainda assim, você vai notar as pessoas com Libra forte, quando elas estão interessadas em alguém, elas olham muito para a zona genital, para as nádegas, para a cintura da pessoa, seja homem ou seja mulheres, ambos os sexos vão olhar. Sobre o aniversário de Libra, você vai ouvir, de acordo com o zodíaco tropical, que é mais frequentemente utilizado na astrologia ocidental, você vai ouvir essa data de maneira exaustiva, sendo repetida por astrólogos, por sites de astrologia, que o libriano, e quando eu falo libriano eu me refiro a uma pessoa que tem um Sol em Libra, libriano de Sol, faz aniversário entre o dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro, mas essa data está defasada e desatualizada. Por que isso? Porque a astrologia é essencialmente sideral, então
Libra se chama Libra por causa da constelação da Balança. Não existe nenhum outro motivo pelo signo se chamar por esse nome, senão por causa da referência com a sua constelação zodiacal lá no céu. E as constelações, elas estão em constante movimento, e esse fenômeno é chamado de precessão dos equinócios ou da precessão das estrelas. Então, há 2000 anos atrás, realmente, se você voltar no tempo, há 2000 anos atrás, os librianos de Sol faziam aniversário entre o dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro, só que não mais, porque as constelações andaram por causa da precessão dos equinócios ou das estrelas. Então, nos tempos modernos, na contemporaneidade, os librianos, de acordo com o zodíaco sideral Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, os librianos fazem aniversário entre o dia 20 de outubro até o dia 18 de novembro. Então, para você ser libriano de Sol pela astrologia védica ou pela astrologia sideral, necessariamente você precisa ter nascido entre o dia 20 de outubro até o dia 18 de novembro. Se você não nasceu nessa data, simplesmente você não será libriano de Sol pela astrologia sideral, nem aqui, nem na China, e você pode argumentar o tanto que você quiser. De acordo com as considerações de Parashara sobre Libra, narradas dentro do grande livro da astrologia de Parashara, como eu disse para vocês, que é conhecido em sânscrito como Brihat Parashara Hora Shastra, ou simplesmente pela sigla BPHS, o Parashara faz algumas considerações sobre esse signo, que eu vou colocar um parêntese aqui para vocês direcionarem um olhar. Sempre que o Parashara fala sobre a aparência física, anatômica do signo, ele está se referindo exclusivamente a uma pessoa que tem o ascendente ou o Lagna em Libra pela astrologia sideral. Porque o ascendente tem a função específica de descrever a aparência física e a disposição anatômica da pessoa. O ascendente ele não tem a função de descrever o universo subjetivo da pessoa, o universo imagético, o universo das emoções. O ascendente ele não representa essas coisas, ele representa a aparência física e anatômica da pessoa. Agora, quando Parashara fala sobre a questão comportamental do signo de Tula ou Libra, ele pode se referir tanto para uma pessoa que tem o ascendente nesse signo, mas na minha opinião é mais atribuível a quem tem o Lagnesha no signo de Tula ou Libra. Para você que está chegando agora na astrologia védica, o Lagnesha é relacionado ao Lagna, é uma palavra derivada do Lagna, que significa o planeta que rege o seu ascendente, o planeta que rege a sua casa 1, o planeta que rege o seu mapa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o ascendente em Leão, significa que o astro Sol é o regente do ascendente, o Sol é o regente da casa 1, o Sol é o regente do mapa. Então, se essa pessoa tiver ascendente em Leão e o Sol em Libra, significa que o Lagnesha dela estará em Libra. Então, representa que a maneira que ela se coloca no mundo como identidade, como individualidade, que é o que a casa 1 representa, individualidade, vai ter conotações do signo de Tula ou Libra. Então, as descrições de personalidade que o Parashara dá, elas são mais atribuíveis ao Lagnesha e não tanto ao ascendente, mas as pessoas com ascendente em Libra também podem se identificar com isso. Caso você não tenha visto o seu ascendente, o seu mapa astral, o seu Lagnesha pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu mapa astral pela astrologia védica. Parashara começa dizendo sobre o signo de Tula ou Libra que eles crescem ao longo dos anos e têm um corpo bem proporcional, porque Vênus é o planeta que rege a simetria, e a simetria é um dos preceitos das belas artes
e da estética e da representação da arte. Estou falando no sentido clássico, não no sentido pós-moderno de arte, em que qualquer coisa é arte hoje, não. No sentido clássico, a arte é a representação do belo e a beleza está intimamente associada com a simetria. Então, as pessoas com ascendente em Libra, elas são incrivelmente simétricas. Então, elas podem frequentemente chamar a atenção de artistas, de marchands, de pessoas que gostam de fazer retratos, para elas posarem de modelo, para elas posarem para um estúdio. Parashara continua dizendo que os seus membros são graciosos, mas fortes, porque Vênus, como sendo o graha regente de Tula, o Libra, ele rege a capacidade de recuperação ou de regeneração. Como isso funciona? Quando você está fazendo musculação, o que causa hipertrofia? É o ato de você puxar peso? Não especificamente, porque quando você puxa peso, você está causando microlesões na sua fibra muscular. Você vai precisar de repouso, você vai precisar ingerir proteína para conseguir restaurar as fibras musculares. E quando as fibras musculares são restauradas, elas se restauram mais grossas e inchadas. Então isso causa hipertrofia muscular. Então é o repouso, é o que realmente causa o crescimento e a definição dos músculos. Então as pessoas com esse ascendente, elas têm boa capacidade de recuperação, de recobrar os músculos depois de muito esporte, depois de muito treino. Então elas têm, segundo Parashara, um corpo musculoso. Sua aparência é graciosa e atraente. Eles ficam carecas na vida adulta, especificamente se tratando dos homens. Isso é um problema das pessoas, dos homens com ascendente em Libra. Eles podem ter calvície. Parashara diz que eles têm um nariz de papagaio. E é interessante que as pessoas com esse ascendente, elas de fato podem ter um nariz muito interessante e peculiar. E os nativos deste Lagna são calmos e de bom senso, porque uma das características de Vênus é a capacidade de fazer acordos, de apaziguar as pessoas, de superar oposições, a capacidade de fazer dois polos políticos ou dois polos antagônicos deixarem as suas diferenças um pouco de lado para trabalharem em equipe. Então, Libra é um signo muito interessado em unir as pessoas, em fazer, em selecionar as coisas que unem os grupos e não que dividem os grupos e não que afloram os nervos. Então, ele tem uma fama de ser muito socialmente sensível e de ter uma natureza pacífica e adversa a brigas. Eles não gostam de brigar. Eles são calmos e de bom senso, como Parashara diz. Eles pesam os méritos e os deméritos de um assunto para só depois expressarem a sua decisão ou a sua opinião. Então, se o signo de Áries, que é o signo em exata oposição a Libra, tende a não ponderar as várias caídas de um tema e simplesmente a se posicionar de cabeça, opinar muito de cara, Libra é o contrário disso. Ele tende a ponderar as várias caídas possíveis do tema para só depois eles exprimirem a sua opinião. Então eles são muito preocupados e conscientes de se a opinião deles vai causar ódio, se vai causar ressentimento nas outras pessoas. Então, eles são pessoas cuidadosas. Eles são críticos, Parashara diz, mas no sentido construtivo da palavra. Então, eles podem ser bastante
críticos do comportamento dos outros, das artes, da cultura, só que no sentido de o que a minha crítica pode fazer para ajudar o outro a melhorar a sua maneira de ser, a melhorar o comportamento do outro. Então, ele gosta de fazer crítica não no sentido de atacar o outro, fazer o outro se sentir mal, fazer o outro se sentir desvalorizado. Não, críticas para deixar a outra pessoa mais alerta e mais construtiva no seu próprio processo. Eles são razoáveis e justos, então é uma característica desse signo é que ele detesta situações de injustiça social. Eles acreditam muito na democracia, e a democracia, muitas pessoas jogam essa palavra torta e à direita, mas elas não sabem exatamente o que democracia significa. A democracia ela é diferente de ser republicano. O escorpiano ele é mais republicano e Libra é mais democrático, porque ser republicano significa tomar decisões políticas de acordo com a vontade da maioria. Mas ainda vai existir uma minoria que não vai ser contemplada. E Libra quer que todas as pessoas se sintam felizes e que se sejam representadas. Libra acredita que não é porque nós estamos concedendo direito e igualdades para um grupo que as outras pessoas que não necessariamente pertencem àquele grupo estão sendo desvalorizadas. Ele acredita que a verdadeira democracia é uma democracia em que todas as pessoas são contempladas, que todos os membros da sociedade são contemplados. Só que a maior minoria de todas não são nem grupos, é o indivíduo. O indivíduo é a maior minoria, porque mesmo quando você pega grupos identitários, você vai encontrar as próprias pessoas dentro daquele grupo identitário, elas vão ser diferentes umas das outras. Então Libra entende isso muito bem e ele tem, ao mesmo tempo que um foco muito forte em agradar as outras pessoas, mas ao mesmo tempo em desenvolvimento pessoal, em individualidade. Porque essa é a sombra de Libra, o que ele precisa incorporar em si mesmo. Porque se Áries tem muito ênfase na individualidade, e Áries sendo a sombra de Libra, então Libra precisa aprender a incorporar um pouco de individualidade nele mesmo, a entender que a maior minoria social é o próprio indivíduo, e não grupos sociais. Eles são modestos, refinados e gentis. Parashara diz ainda que eles apreciam uma vida cheia de alegria e harmonia. Então eles apreciam muito a belas artes, os prazeres. Eles querem a paz a todo custo. Então eles podem ser pessoas que advogam por paz mundial, que são guerreiros da paz. Eles veem as pessoas com capacidade de apaziguar como uma grande virtude. Eles raramente apreciam seu próprio temperamento, porque eles são extremamente interessados em agradar as outras pessoas e crítico no sentido de fazer as pessoas melhorarem o seu temperamento, mas ao mesmo tempo eles se incomodam com o seu temperamento e de não apreciar o seu temperamento. É um paradoxo desse signo. Eles apreciam mudanças em suas vidas pelo fato de ser um signo cardial ou ativo, e também no seu ambiente. Eles são populares, e isso é uma capacidade muito notória desse signo, porque eles têm grande capacidade de penetrar na multidão, e eles podem ser, na via negativa, maquiavélicos, porque existe um certo mecanismo de manipulação em também tentar agradar as pessoas e a tentar ser justo. Porque a pessoa pode utilizar esse discurso, porque ele é um discurso que não gera oposição. Então, é a partir dessa estratégia que ele consegue penetrar na sociedade, os diversos grupos, e manipular as turbas a fazer o que ele quer. Então,
é uma característica pouco conhecida sobre Libra, mas Libra pode ser extremamente maquiavélico e manipulador de massas. Eles são populares e têm um espírito de sacrifício. Então, é uma outra característica que pode gerar um elemento de autodestruição aqui. Porque eles podem ter as suas energias sugadas quando tentam agradar demais e se sacrificar pelo grupo. Então, eles podem perder a sua individualidade, que é um drama desse signo. Ele é tão focado em se relacionar que acaba perdendo a sua individualidade. É por isso que o Sol odeia esse signo, porque o Sol é tudo sobre individualidade, autoestima, poder pessoal, criatividade, magnetismo, opiniões pessoais, estar no centro das atenções. Então, ele se sente como em queda aqui. E já o maior inimigo do Sol, Saturno, adora esse signo, porque Saturno é o planeta que adquire mula tricona ou raiz na sua morada, Aquário, que é o signo que representa a superação das fronteiras e da individualidade, do ego. É o planeta que quer compartilhar o palco com todos e todas. Então, o Saturno ama Libra, a ponto de que ele se sente exaltado aqui. Especificamente no Nakshatra Vishaka, que é o signo que guarda a essência da constelação da balança. E Parashara diz que eles têm uma imaginação fértil por causa da regência de Vênus, e Vênus representa a criatividade e também a apreciação artística, uma intuição correta, intelecto brilhante e uma natureza aprazível. Então, assim, eles normalmente são gostados por todos. É muito difícil ter uma pessoa que não goste da pessoa com esse signo forte. A não ser que ela esteja interessada em conquistar sexualmente a pessoa de Libra e a pessoa de Libra não sentiu atração por ela. Só por esse motivo mesmo. Eles apreciam conveniências e conforto. Então, eles gostam muito da vida glamourosa, de celebridade, ou minimamente uma vida digna, com dinheiro, porque o dinheiro pode comprar certos luxos e conveniências. Então, eles amam viajar de avião, eles adoram o luxo das aeronaves, dos comissários de bordo, das etiquetas, das boas maneiras, de restaurantes finos, de bons vinhos, de boas comidas, de cinema cult, de exposições de arte, de museus, de moda, de perfumes, de fragrâncias, de maquiagem, qualquer coisa que faça o mundo ficar mais simétrico, belo e harmônico ao olhar. Eles estão dentro. Eles amam sua vida doméstica e a vida matrimonial é geralmente feliz. E eles amam suas casas, família e a propriedade. Tula, ou signo de Libra, é um signo que se ergue com a cabeça, é mais forte durante o dia, Parashara diz. Então, sempre quando ocorre o pôr do sol, as pessoas com ascendente em Libra, elas tendem a ficar um pouco mais desenergizadas. Então, eles acabam gravitacionando em torno de carreiras que os turnos são de dia, de manhã, de tarde, porque é durante o dia que ocorrem os picos de criatividade deles. E eles precisam tomar sol, porque o sol tem queda em Libra, se caso se trate de uma pessoa com sol em Libra. Então, as características solares, como a vitamina D, elas podem ser um pouco reduzidas com Libra, então eles precisam de fato tomar bastante sol. Eles realmente precisam do contato com o sol para se energizarem. Eles têm um tom de pele preto e a sua modulação natural ou guna é Rajas, assim como de Vênus. O signo tem relação com a direção oeste, que por
A associação com a casa 7 também representa a direção oeste, que representa as trevas, que representa o mundo dos desejos, a vida noturna, sair para beber. Parashara diz que o signo de Tola ou de Libra é destrutivo e maquiavélico, por aqueles motivos que nós já citamos. Libra representa os Shudra, que é o quarto Varna, e os Shudras representa a classe trabalhadora, os proletariados, então eles tendem a se relacionar melhor com pessoas humildes, com pessoas que estão buscando ascensão social, que estão buscando uma vida mais digna. É por isso que eles gravitacionam muito em torno de direitos humanos, porque eles tendem a contemplar mais os pobres. Parashara diz que este signo tem um porte médio e é um signo bípede. E é interessante Parashara dizer que é um signo bípede porque Libra é o único signo que não é representado nem por um humano e nem por um animal, mas sim por um objeto, que é a balança. Só que frequentemente você vai ouvir a representação de Libra como sendo uma mulher segurando a balança, que é a representação da justiça. E a justiça é uma ferramenta importante para a democracia. Então ele tem uma conotação muito forte com a humanidade, com direitos humanos. E os humanos são bípedes, então o signo é bípede. E por último, mas não menos importante, Parashara diz aquilo que nós já dizemos, que seu regente é Vênus. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a natureza do signo de Tula ou Libra pela perspectiva da astrologia védica. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela e assinar o canal e o sininho, porque eu posto vídeo de astrologia diariamente, então para você não perder nenhuma das minhas atualizações, você assinando o sininho, você sempre vai receber uma notificação, tá certo? Então, com isso, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!